Graça e paz, amados, hoje, sábado, dia 3 de abril, último dia da semana de preparação para a Páscoa 2021. Com grande dor lá no jardim, em sofrimento e agonia, Jesus clamava ao Pai: seja feita a tua vontade e não a minha. Nunca fez mal, mas foi açoitado. Nunca pecou, mas foi condenado. E o que eu posso dizer? Que o culpado de tudo fui eu, fui eu, fui eu. Foi por minha dor, foi por minha cruz, mas foi por amor que morreu Jesus. Ainda hoje eu posso ouvir a voz que me trouxe. Foi assim então, Jesus cumpriu a vontade do Pai, mas ele havia dito também no seu ministério que a minha vida ninguém a tira, eu de mim mesmo a dou. Ele disse aos seus discípulos, já falando daquele dia que ele estaria na cruz, para que ninguém pensasse que foi uma decisão, ele morreu por causa dos romanos ou dos judeus, mas ele decidiu entregar a sua vida em resgate de muitos. Permita-me ler no Salmo 91, versos 5 a 9, para nossa edificação. Diz assim o salmista: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. O verso 9: fizeste do Altíssimo a tua morada. Deixa eu te falar uma coisa antes de prosseguir aqui nessa reflexão. O que eu vou falar é muito forte, então é decisão sua continuar comigo. Eu espero que você continue. Eu estava me lembrando que um dos filmes mais impactantes sobre as cenas da paixão de Cristo, para mim, foi o filme dirigido por Mel Gibson. Tentou retratar ao máximo a realidade do sofrimento de Cristo. Mas nós sabemos que o sofrer de Jesus não se resumiu ao seu corpo físico, pois ele sentiu o peso dos nossos pecados sobre si próprio, como relatou o profeta Isaías no capítulo 53. Nesses últimos meses, a nossa exposição ao sofrimento foi fartamente explorado pela mídia. Algo que se repetiu e ainda se repete é a chamada atualização da média móvel de mortes. Então, a notícia que eu vou te dar agora é forte, mas eu adianto, não se trata de humor negro. Por quê? Porque agora o índice de mortalidade é de 100%.
E veja, eu não estou rindo. É isso mesmo que você ouviu. Esse índice subiu de repente. Aí você pergunta, mas quando? Quando? Quando ele subiu? E eu respondo com aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer. Desde o começo da história, Paulo diz. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Foi assim que o índice de mortalidade subiu para 100%. E o índice de mortalidade continua a 100%. Ele segue, apesar de todos os avanços da medicina, querendo ou não, nós somos empurrados para a morte. Sem outra opção, nós somos empurrados para lá. E é justamente por isso que o anúncio da ressurreição de Jesus não traz ao cristão a tola ideia de achar que a morte não existe mais. E a notícia da Sexta-feira Santa nos faz parecer que a morte triunfou definitivamente. Por quê? Porque ela matou o próprio Filho de Deus. Será que nós podemos afirmar, sem medo, o que o salmista, diante da realidade, afirmou e dizer: mas nós fizemos do Altíssimo a nossa morada, nele confiamos? Como assim? Diante deste quadro de morte? Sim, é isso mesmo. E é por isso que o credo apostólico nos leva a afirmar algo que é muito importante para nós, que é a confissão de que Cristo desceu ao Hades, Cristo desceu ao abismo, Cristo desceu ao inferno, e em sua morte ele visitou e matou a morte. E com a sua compaixão, ele tocou a morte de muitas outras pessoas. Por quê? Porque Jesus foi sepultado antes de nós. Ele pisou no lugar onde nós pisaremos, onde nós estaremos. A Bíblia afirma que essa verdade do credo apostólico que afirma, que prova que se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos nele, também iremos ressuscitar com ele. Quem crê nisso pode encarar a morte na sua terrível realidade, sem medo, sem renunciar também da esperança, afirmando que o Altíssimo é a nossa morada. E o Altíssimo assegura a seus adoradores que ele é fiel. Jesus disse que subiria para o Pai. E quando ele voltasse, ele iria preparar moradas. E quando ele voltasse, ele nos levaria para que onde ele estivesse, estivéssemos nós também. Portanto, o contrário de medo aqui não é coragem. O contrário de medo é confiança. É juntar a sua voz com a voz do salmista e dizer: fizemos do Altíssimo a nossa morada. Há nessa expressão do salmista segurança e futuro. E fé no fato de que Cristo experimentou a morte profundamente. Como a semente que foi lançada à terra, Cristo repousa na sepultura à espera
da ressurreição, à espera da ressurreição no grande dia do Senhor. Queridos, hoje é sábado. Ontem foi a sexta-feira santa. Parece que a morte triunfou. Contudo, nós já temos na garganta o grito de vitória que diz: Cristo ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou, de fato. E aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 55 a 57. O apóstolo Paulo quase que debocha desse grande último inimigo e pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu desejo, nesse último dia da semana de preparação para a Páscoa de 2021, você possa juntar a sua voz com o salmista e dizer: eu fiz do Altíssimo a minha morada. E eu, mesmo com medo em alguns momentos, eu confio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Ore comigo nesse momento e diga: Senhor, nós cremos que o Senhor foi antes de nós. Nós cremos que Tu és a primícia dos que dormem. Nós cremos que foste sepultado e que ressuscitaste ao terceiro dia. Por isso a nossa morte vai ser diferente, porque Tu já estiveste no túmulo antes de nós. E então nós bendizemos ao Senhor, e em Tuas mãos nós entregamos a nossa vida, porque cremos que em Tuas mãos está a vida e a morte. E é em nome do Senhor que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Fique na paz, na graça do Senhor. E amanhã é Páscoa. Então, feliz Páscoa. Grande abraço. Quando bem alto na cruz bradou, está consumado.